O que aconteceu com a Vaza-Toga? Cadê os 6 GB da Vaza-Toga? O que eu vou mostrar para você agora é uma revelação chocante. O jornalista Paulo Figueiredo acabou revelando durante uma entrevista por que é que a Vaza-Toga, aquela série de reportagens da Folha de São Paulo sobre os abusos do Alexandre de Moraes, sumiu do mapa. E a razão real vai te deixar chocado. Vamos direto ao vídeo do Paulo Figueiredo e depois a gente comenta essa bomba. Fica aqui comigo porque eu também tenho uma revelação para fazer sobre isso e vai deixando aqui o seu joinha para esse vídeo chegar a mais gente. Olha aí então, gente. Respondido, mas não tem mais como. O nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza-Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda está para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. Recusaram por um motivo muito claro. Medo. Bora lá então, gente. O Paulo Figueiredo ele falou 3 coisas aqui. A primeira coisa que ele disse é que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e depois disso nunca mais as reportagens da Vaza-Toga foram publicadas. Segundo, ele disse que existem outras reportagens já escritas sobre o escândalo da Vaza-Toga por um outro jornalista internacional que não é o Glenn Greenwald. E em terceiro lugar, ele disse que essas reportagens foram oferecidas a todos os grandes jornais do Brasil e todos eles recusaram por medo de Moraes. Gente, que bomba! Se você se surpreendeu com essa notícia, curte o vídeo para que mais pessoas recebam essa informação explosiva e se unam à nossa comunidade que luta por mudanças. E vamos analisar esse caso aqui. Primeiro, em relação à pressão que a Folha de São Paulo teria recebido do Moraes. Eu não duvido de nada disso, até porque a gente sabe, nos bastidores da política, que existem ministros do Supremo, e aqui eu também não vou falar os nomes para não ser processado, mas a gente sabe com boas fontes que existem ministros do Supremo que ligam para os donos dos grandes jornais para pedir a cabeça de jornalistas que escrevem coisas que desagradam a STF. Então, quando você vê eles dando decisões que censuram, não se surpreendam. Eles atacam a liberdade de expressão há muito tempo e também nos bastidores. Eu conheço pelo menos um caso concreto, real desses, que deu em demissão e que aconteceu em uma grande emissora de TV. E 2 jornalistas estrelados já me falaram diretamente que receberam diretamente esse tipo de ligação de pressão. Então é bastante plausível que a Folha de São Paulo tenha recebido uma pressão tremenda e ameaças do Moraes para parar de publicar a Lava-Toga. Quem você acha que é o ministro do STF que pede a cabeça de jornalistas, hein? Será que você vai acertar? Me conta aí nos comentários e bora pro segundo ponto. Segundo, existem outras reportagens escritas por um outro jornalista internacional e isso aqui é muito positivo, porque uma hora ou outra essas reportagens vão ser publicadas, não duvidem disso. E o terceiro ponto é que os grandes jornais do Brasil recusaram essas reportagens por medo de Moraes. Medo. Aí você pode virar para mim e dizer, Deltan, isso aí é mentira do Paulo Figueiredo, é tic-tac, isso não existe, é balela. Você pode acreditar no que você quiser, mas sabe qual é a revelação que eu também tinha para fazer? É que eu também ouvi a mesma coisa de pessoas muito próximas a essa história que me confirmaram há 1 mês atrás, 2 meses atrás, que a Folha sofreu sim pressão e que o Glenn Greenwald tentou levar a Vaza-Toga para vários jornais e todos recusaram por medo, até a Folha aceitar. Eu tenho uma fonte que trabalha em uma dessas grandes emissoras que conhece o caso de perto e confirma que recebeu o convite para publicar o material com exclusividade e recusou por medo.
Gente, isso é muito grave. Porque isso quer dizer que toda a imprensa do Brasil está com medo de uma única pessoa, a ponto de deixar de fazer o que para qualquer jornalista investigativo seriam as reportagens mais celebradas da sua carreira. A Vaza Toga é um escândalo, é bombástico, ela comprova os abusos de Moraes em série. Ela mostra que ele encomendava provas contra os seus inimigos políticos, que ele atingia alvos pré-selecionados, que ele usou inquéritos na mão dele como verdadeiros instrumentos de poder e de vingança, ainda que fosse necessário usando a criatividade. Um caso desses, em uma democracia normal, seria objeto de disputa por todos os jornalistas que se prezem. Imagina nos Estados Unidos, se o New York Times, o Washington Post, o Wall Street Journal iam recusar uma história como essas de um ministro da Suprema Corte americana que praticou ilegalidades em série. Jamais! Porque lá tem o Rule of Law, lá tem império da lei, lá não é império de pessoas, lá é da lei, então eles podem confiar no que vai acontecer. Gente, tem muita gente com medo, até mesmo os grandes jornais sem saber o que pode ou não pode falar, o que é crime e o que não é crime. Mas você não precisa ficar com medo, eu não quero que você fique calado. Por isso eu fiz um curso muito acessível para quem quer entender o que pode e o que não pode falar. Para você entender quais são os riscos que você corre ao criticar um ministro, ao criticar um político, quais são os limites do que é legal ou ilegal. Esse é o meu curso mais acessível justamente para você poder entender seus direitos, para você poder criticar as autoridades com segurança. E nesse ambiente eu posso te explicar sem qualquer censura se pode, por exemplo, ou não, criticar o sistema eleitoral. Algo que eu não posso te explicar aqui nas redes sociais, porque aí o censurado vou ser eu. Nesse curso, que é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio ou não é, wokeismo, fake news, cancelamento, como criticar de modo duro sem correr risco de ter que pagar uma indenização e quais medidas você pode adotar quando alguém ofende você. E se você ficou interessado em conhecer o Mapa Político da Luta pela Liberdade, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição e você vai ser guiado para uma página com todas as informações. Agora, dito isso, o que a gente viu nesse vídeo é o absurdo do absurdo e mostra que a gente precisa lutar mais do que nunca para defender as nossas liberdades de todas as formas. Nas redes sociais, na imprensa, com a nossa voz, com o nosso voto, nos preparando para 2026 e de virar a página dessa realidade bruta que a gente enfrenta. E que a gente possa vencer, e mais do que isso, que os valores que a gente acredita possam vencer, os valores da liberdade, da integridade, da justiça, porque nós acreditamos que vale a pena lutar por isso, ainda com sacrifício. E é nesse rumo que a gente vai juntos para 2026. Um grande abraço.